Quando Grayson, um milionário disfarçado, compra um pedaço do bolo de Lucy Harper em uma pequena feira de agricultores, ele não espera se apaixonar pela padeiro que luta para salvar a fazenda da família. Mas segredos nunca ficam enterrados. Em Sweetwater. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. O despertador tocou às 4h30 da manhã, mas Lucy Harper já estava acordada. Ela estava na cama há 20 minutos, mentalmente revisando sua lista de tarefas para o dia. 6 bolos diferentes para assar antes da feira de agricultores, abrir às 10 horas. Contas para organizar depois que ela chegasse em casa. E de alguma forma, ela precisava encontrar tempo para consertar aquela torneira que pingava no banheiro. Suspirando, ela jogou as pernas para fora da cama e afastou o cabelo castanho do rosto. Aos 34 anos, Lucy se sentia muito mais velha em alguns dias, especialmente manhãs como esta, quando todos os músculos doíam do trabalho do dia anterior. Velha fazenda rangeu enquanto ela descia para a cozinha. Ela pertencia à sua família por 3 gerações, e Lucy estava determinada a mantê-la assim, mesmo que isso significasse acordar antes do amanhecer todos os dias para assar bolos com as receitas de sua avó. Ela ligou as luzes da cozinha, que era pequena, mas impecável. Sacos de farinha e açúcar enfileiravam-se no balcão ao lado da manteiga que ela havia deixado amolecer durante a noite. Lucy amarrou o avental na cintura e começou a trabalhar. Creme de coco primeiro, murmurou ela para si mesma, pegando o cartão de receita manuscrito de sua avó. As bordas estavam desgastadas e manchadas de anos de uso. Depois, bolo de massa de açúcar mascavo, bolo de leite fermentado com limão, bolo de maçã com especiarias e caramelo, bolo de chocolate e, finalmente, bolo de pralinê de pecan. Enquanto misturava e media, Lucy olhou para a pilha de contas que havia deixado na mesa da cozinha. A conta de luz venceu na semana seguinte e os impostos prediais estavam se aproximando. Se ela vendesse fatias de bolo suficientes hoje, ela poderia conseguir, mas seria apertado, como sempre. Um dia de cada vez, lembrou-se, assim como sua avó costumava dizer. Às 9 horas, a cozinha cheirava a paraíso e todos os 6 bolos estavam esfriando em arames. Lucy os embrulhou cuidadosamente nos recipientes plásticos que ela usava para transporte. Depois, carregou tudo em sua velha caminhonete azul. A caminhonete pertencera ao pai dela e já tinha visto dias melhores, mas ainda funcionava. E era isso que importava. O irmão mais novo de Lucy, Tommy, saiu do quarto assim que ela estava prestes a sair. "Bom dia, Lucy", disse ele bocejando. Aos 25 anos, Tommy trabalhava à noite no posto de gasolina local enquanto fazia cursos universitários online durante o dia. "Esses bolos têm um cheiro incrível. Guardei algumas sobras na geladeira", disse Lucy com um sorriso. "Não se esqueça de verificar o tio Pete hoje, ok? O remédio dele deve ser entregue esta tarde." Tommy assentiu, servindo uma xícara de café. "Estou cuidando disso. Boa sorte na feira." A viagem até a Feira de Agricultores de Sweetwater levou 15 minutos, serpenteando por estradas rurais ladeadas por altas árvores de carvalho. Lucy sempre gostou desta parte do seu dia. Por um breve momento, ela podia fingir que tudo estava bem, que a pilha de avisos de vencimento não estava crescendo, que o banco não estava ameaçando executar a hipoteca da fazenda da família. Ela estacionou sua caminhonete em seu lugar habitual na feira e começou a descarregar seus bolos. A feira estava começando a ganhar vida, com vendedores montando suas barracas de produtos frescos, geleias caseiras e itens artesanais. "Bom dia, Lucy", chamou Marta da barraca de mel do outro lado. "Esses bolos estão deliciosos como sempre." Lucy sorriu e acenou. Ela arrumou seus bolos na mesa dobrável que havia trazido, colocando pequenas placas com os sabores e preços na mesa frente de cada um. $5 por fatia não era muito, mas era o que o mercado local suportava. Ao meio-dia, ela havia vendido cerca da metade do que havia trazido. Foi um dia decente, mas não ótimo. Lucy estava cortando uma fatia de bolo de leite fermentado com limão para a Sra. Jenkins quando o notou. Um homem que ela nunca tinha visto antes estava parado a poucos metros de distância, parecendo um tanto deslocado. Ele era alto, com cabelos
escuros salpicados de prata nas têmporas, usando jeans e uma camisa de flanela que parecia nova. O que chamou a atenção de Lucy foi como ele estava observando a todos, curioso, mas hesitante, como se não tivesse certeza do que fazer em uma feira de agricultores. "Posso ajudar?" perguntou Lucy depois que a senhora Jenkins se afastou. O homem pareceu surpreso que ela estivesse falando com ele. "Ah, eu só estou olhando", disse ele. Depois olhou para os bolos. "Tudo cheira incrível." Lucy gesticulou para sua vitrine. "Você gostaria de experimentar uma fatia? O bolo de maçã, com especiarias e caramelo, está popular hoje." "Claro", disse ele, procurando sua carteira. "Vou querer uma fatia disso." Enquanto Lucy cortava um pedaço generoso para ele, ela notou suas mãos. Elas não pareciam ter feito muito trabalho braçal, mas havia algo gentil na maneira como ele aceitava o prato dela. "Eu sou Grayson", disse ele depois de dar uma mordida. Seus olhos se arregalaram. "Isso é incrível." "Obrigada", disse Lucy, sentindo um rubor de orgulho. "É a receita da minha avó." Grayson deu outra mordida, fechando os olhos brevemente. "Não provei nada tão bom em anos. Você fez isso?" Lucy assentiu. "Eu asseguro todas as manhãs antes da feira." "Você é muito talentosa", disse ele, e algo na maneira como ele a olhava, realmente a olhava, não apenas através dela, como a maioria dos clientes, fez Lucy mexer em seu avental. "Eu só estou seguindo receitas", disse ela. Grayson terminou sua fatia e a surpreendeu perguntando: "Posso pegar outra para a viagem? E talvez uma fatia do bolo de chocolate também?" No final do dia da feira, Lucy havia vendido quase tudo o que havia trazido, incluindo um bolo inteiro de açúcar mascavo para o dono de um café local. Enquanto ela estava guardando seus recipientes vazios, ela viu Grayson se aproximando novamente. "Precisa de ajuda?" perguntou ele. Lucy fez uma pausa, não acostumada a ofertas de assistência. "Eu consigo, mas obrigada. Estou hospedado em uma das cabanas de aluguel perto do lago", disse ele. "Só estou aqui por algumas semanas, precisava de um tempo tranquilo." Lucy assentiu, entendendo o apelo de Sweetwater para os moradores da cidade que procuravam escapar. "É definitivamente tranquilo por aqui." "Você estará aqui no próximo sábado?" perguntou Grayson, e havia algo em sua voz que fez Lucy olhar para cima. "Estou aqui todos os sábados", disse ela, "e também nas tardes de quarta-feira." Ele sorriu, e Lucy não pôde deixar de notar como isso suavizava todo o seu rosto. "Então eu te vejo na quarta-feira." Fiel à sua palavra, Grayson apareceu na feira de quarta-feira. Desta vez ele comprou um bolo inteiro de creme de coco. "Eu não consigo comer tudo isso sozinho", admitiu ele com um sorriso envergonhado. "Planeja compartilhar com amigos?" perguntou Lucy, embrulhando cuidadosamente o bolo. "Não exatamente. Eu não conheço ninguém aqui", confessou ele. "Acho que só queria uma desculpa para falar com você novamente." As mãos de Lucy se atrapalharam com a caixa. Ela não estava acostumada a esse tipo de atenção, especialmente não de alguém como ele. "Oh", foi tudo o que ela conseguiu dizer. "Muito." "Ousado?" perguntou Grayson, parecendo genuinamente preocupado. Lucy sacudiu a cabeça, encontrando sua voz. "Não, apenas inesperado." Nos sábados e quartas-feiras seguintes, Grayson se tornou um cliente regular na banca de Lucy. Ele sempre comprava bolo, que às vezes fatias, às vezes bolos inteiros, e sempre ficava para conversar. Lucy descobriu que ele trabalhava em tecnologia, mas estava tirando uma folga. Ele não deu mais detalhes, e ela não forçou. Em vez disso, eles conversaram sobre coisas simples: as receitas de sua avó, o tempo, os melhores locais de pesca ao redor do lago Sweetwater. Lucy se viu ansiosa por suas visitas, planejando o que diria a ele sobre seu dia. Um sábado, quando a feira estava fechando, Grayson a ajudou a carregar os recipientes vazios em sua caminhonete. "Sua caminhonete parece estar lutando", comentou ele quando ela ligou o motor. Lucy suspirou. "Precisa de conserto, mas isso não está no orçamento agora." "Eu sei um pouco sobre motores", ofereceu Grayson. "Posso dar uma olhada se você quiser." Lucy hesitou. Ela não estava acostumada a aceitar ajuda, especialmente de alguém que conhecia há apenas algumas semanas. Mas havia algo de confiável em Grayson.
algo genuíno em sua oferta. Talvez, disse ela finalmente. Obrigada. Na quarta-feira seguinte, Grayson a surpreendeu pedindo instruções para sua fazenda. Encontrei alguns suprimentos extras de confeitaria na cabana, explicou ele. Achei que você pudesse usá-los, e eu poderia olhar aquela caminhonete. Novamente Lucy se viu hesitante, mas então concordou. É a antiga propriedade Harper na Willow Creek Road. Você não vai errar. É a casa de fazenda branca com o celeiro vermelho. Quando Grayson chegou naquela noite, Lucy se surpreendeu ao vê-lo carregando não apenas um saco de farinha e açúcar, mas também uma caixa de ferramentas. Você realmente não precisa fazer isso, disse ela, enquanto o guiava até onde a caminhonete estava estacionada. Eu quero, disse Grayson simplesmente, e começou a verificar o motor. Enquanto ele trabalhava na caminhonete, Lucy fez café e Tommy saiu para ajudar. Para sua surpresa, Grayson e Tommy se deram bem imediatamente, conversando sobre pesca e times esportivos locais. Seu irmão é um bom rapaz, disse Grayson mais tarde enquanto eles sentavam nos degraus da varanda, tomando café enquanto o sol se punha. Ele é, concordou Lucy. Ele também tem cuidado do nosso tio. O Pete tem enfisema. Ele foi fumante por 40 anos. Mora na pequena casa de hóspedes atrás. Grayson assentiu, olhando para a fazenda. A tinta estava descascando, a cerca precisava de reparos, mas a terra era linda. Este lugar significa muito para você, não é? É tudo, disse Lucy suavemente. É tudo o que me resta dos meus pais, dos meus avós. Eu não posso perdê-lo. Grayson parecia querer perguntar mais, mas em vez disso, apenas disse: sua caminhonete deve funcionar melhor agora. Era apenas uma conexão solta e algumas velas antigas. Eu as substituí. Quanto eu lhe devo? Perguntou Lucy imediatamente. Grayson sacudiu a cabeça. Nada. Considere como pagamento por todos os bolos que comi. Nas 2 semanas seguintes, Grayson se tornou um visitante regular na fazenda. Ele ajudou Tommy a consertar os degraus da varanda da frente, alimentou as galinhas enquanto Lucy assava, e até passou uma tarde ensinando o tio Pete a usar o tablet que Tommy havia comprado para ele no Natal. Lucy se viu compartilhando mais do que costumava sobre a doença de sua mãe e como isso havia drenado suas economias, sobre o empréstimo que ela havia assinado antes da morte de sua mãe, sobre seus medos de perder a fazenda para o banco. Grayson ouviu, realmente ouviu, de uma forma que poucas pessoas jamais tiveram. E lentamente, Lucy percebeu que estava se apaixonando por ele. Este homem gentil e misterioso que havia aparecido em sua vida como algo de um sonho. Mas os sonhos, Lucy sabia muito bem, tinham uma maneira de acabar. Aconteceu numa quinta-feira, à noite. Grayson havia passado para ajudá-la a entregar um bolo para uma festa de aniversário na cidade. Enquanto eles estavam carregando-o em seu carro, que Lucy havia notado ser muito melhor do que a maioria dos carros de aluguel, o telefone dele tocou. Preciso atender, disse ele se afastando. É sobre o trabalho. Lucy se ocupou ajustando a caixa do bolo, mas não pôde deixar de ouvir o lado da conversa dele. Sim, eu sei que os investidores estão esperando. Não, eu não vou voltar ainda, Dan. Olha, só porque tenho milhões no banco não significa que estou à sua disposição. Lucy congelou, as palavras a atingindo como um golpe físico. Milhões? Grayson era rico? Todo esse tempo, ele a observou se preocupar com contas de luz e impostos prediais, e ele nunca dissera uma palavra. Quando ele voltou sorrindo como se nada tivesse acontecido, Lucy já estava fechando a porta do passageiro. Tudo pronto? Perguntou ele. Você é rico, disse Lucy secamente. Não era uma pergunta. O sorriso de Grayson desapareceu. Lucy, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você tem escondido quem você realmente é. Que você me viu lutar todos os dias e não disse nada. A dor em sua voz era inconfundível. Não foi assim, protestou Grayson. Eu só queria... O quê? Brincar de fazendeiro por um tempo? Ver como a outra metade vive? Não. Eu queria que você me visse. Não meu dinheiro. Você não tem ideia do que é. As pessoas sempre querendo algo de mim. Lucy recuou, braços cruzados.
Você sabia que eu estava lutando, sussurrou ela. Minha família estava lutando. Eu nunca quis que você pensasse que estava comprando seu tempo, respondeu ele, sua voz tensa. Ou que eu era algum cara rico chegando para te salvar. Então por que você não me disse a verdade? Grayson não tinha resposta para isso. Lucy se virou e voltou para a casa, deixando-o parado ao lado de seu carro caro, com um bolo de aniversário não comido dentro. Naquela noite, Lucy ficou acordada, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ela havia se permitido acreditar em algo impossível, que alguém como Grayson pudesse realmente se importar com alguém como ela. Agora ela sabia melhor. Ele estava se divertindo, jogando um jogo enquanto ela estava abrindo seu coração para ele. A dor era mais aguda do que ela esperava, cortando mais fundo do que ela achava possível depois de conhecê-lo por tão pouco tempo. Amanhã, ela teria que pegar os pedaços e seguir em frente. A fazenda ainda precisava ser salva, as contas ainda precisavam ser pagas, e seu coração, bem, seu coração teria que esperar. Do lado de fora de sua janela, uma chuva suave começou a cair, combinando com as lágrimas em seu travesseiro. Ao longe, um trovão trovejou, prometendo uma tempestade por vir. Na manhã seguinte, Lucy acordou com os olhos inchados e uma sensação de peso no peito que a deixava com dificuldade para respirar. Ainda assim, os bolos não se assariam sozinhos. Ela se arrastou para fora da cama e seguiu sua rotina matinal no piloto automático, medindo farinha e açúcar com precisão mecânica. Tommy a encontrou na cozinha, olhando fixamente para uma tigela de massa. — Você está bem, Lucy? Perguntou ele, preocupado com as olheiras embaixo de seus olhos. — Bem, disse ela, forçando um sorriso. Só cansada. Tommy não parecia convencido. — Eu vi o carro de Grayson partindo ontem à noite. Aconteceu algo? Mão de Lucy se apertou na colher de pau. Ele não é quem pensávamos que era, Tommy. Ele tem mentido para nós. O que você quer dizer? Ele é rico, tipo rico de milhões. As palavras ainda pareciam estranhas em sua boca. Ele tem fingido ser apenas um cara normal de férias, nos observando lutar, e nunca disse uma palavra. Tommy franziu a testa. Talvez ele tenha suas razões. Como quais? Dar boas risadas dos caipiras tentando salvar sua fazenda? Lucy sacudiu a cabeça, a raiva surgindo para cobrir a dor. Pessoas como ele não se importam realmente com pessoas como nós. Tommy parecia querer argumentar, mas pensou melhor. Em vez disso, ele apenas apertou o ombro dela antes de sair para verificar o tio Pete. A feira de sábado parecia vazia sem as visitas de Grayson, embora Lucy se dissesse que era melhor assim. Ela vendeu seus bolos com um sorriso forçado, conversando com os clientes enquanto sua mente divagava em memórias que ela estava tentando esquecer, a risada de Grayson, enquanto ele alimentava as galinhas, a maneira gentil como ele havia explicado os conceitos básicos de informática para o tio Pete, como seus olhos se enrugaram nos cantos quando ele sorriu. Terra para Lucy, chamou Marta do outro lado. Você está olhando para aquele mesmo lugar há 5 minutos. Lucy piscou. Desculpa, só pensando. Naquele cara bonito que tem aparecido? Perguntou Marta com um sorriso cúmplice. Não o vi hoje. Ele não virá mais, disse Lucy secamente. E Marta foi sábia o suficiente para não insistir. Na quarta-feira seguinte, Lucy quase não foi para a feira. A ideia de esperar a tarde toda, esperando e temendo em igual medida que Grayson pudesse aparecer, era demais para suportar. Mas eles precisavam do dinheiro, então ela arrumou seus bolos e foi. Ele não apareceu. Nem naquela quarta-feira, nem no sábado seguinte. A vida na fazenda Harper voltou ao seu ritmo anterior. Acordar, assar, vender, se preocupar com as contas. Repetir. Mas algo havia mudado. A casa de fazenda, que sempre havia sido o refúgio seguro de Lucy, agora parecia vazia de uma maneira que nunca antes tinha sido. Uma noite, enquanto Lucy estava sentada na mesa da cozinha organizando as contas, houve uma batida na porta. Seu coração saltou antes que ela pudesse pará-lo. Mas quando ela abriu a porta, era apenas o carteiro com uma carta registrada. Preciso de sua assinatura, disse ele, entregando a ela um bloco eletrônico para assinar. A carta era do banco. As mãos de Lucy tremeram enquanto ela a abria.
já sabendo o que diria. O aviso de execução hipotecária finalmente havia chegado. Eles tinham 30 dias para pagar os impostos prediais em atraso ou perder a fazenda. Lucy afundou em uma cadeira, a carta apertada em sua mão. Ela estava esperando por isso, mas a realidade disso ainda parecia um soco no estômago. Como ela ia contar para Tommy? Ou para o tio Pete? O telefone tocou, assustando-a de seu desespero. Ela atendeu sem verificar quem era. Lucy, sou Dan do Sweetwater Café. Lucy se endireitou, tentando soar normal. Oi, Dan. Tudo bem com os bolos que entreguei ontem? Tudo perfeito. Na verdade, é por isso que estou ligando. Tive tantos clientes perguntando pelos seus bolos que quero fazer um pedido permanente. 3 bolos, 2 vezes por semana. Você consegue lidar com isso? Lucy quase deixou o telefone cair. Um pedido permanente significaria renda estável. Não o suficiente para salvar a fazenda imediatamente, mas ajudaria. Sim, absolutamente. Obrigada, Dan. Não me agradeça, disse Dan. Agradeça aos clientes. Seus bolos são um sucesso. Depois de desligar, Lucy se permitiu um pequeno momento de esperança. Não era uma solução, mas era algo. Ela ligou para Tommy para compartilhar as boas notícias. Ótimo, Lucy, ele disse. Ah, e eu também tenho novidades. Recebi uma ligação do Sr. Wilson, do banco. Aparentemente alguém fez um pagamento para nossos impostos prediais. Ele não disse quem, apenas que foi um doador anônimo. O sangue de Lucy gelou. Quanto foi o pagamento? Tudo, Lucy. Os impostos prediais estão pagos integralmente. Só havia uma pessoa que faria isso. As mãos de Lucy se fecharam em punhos. Foi ele, Grayson. No dia seguinte, Lucy foi de carro até as cabanas de aluguel perto do lago. Ela nunca tinha ido à cabana de Grayson, mas a gerente a indicou para Cabana 7 quando ela perguntou. Sua batida foi atendida por um Grayson surpreso, com o cabelo despenteado, como se ele estivesse passando as mãos por ele. Lucy, disse ele, sua voz uma mistura de esperança e cautela. Você pagou nossos impostos prediais, ela disse sem rodeios. Grayson não negou. Eu estava tentando ajudar. Eu não quero seu dinheiro. A voz de Lucy tremia de emoção. Eu não quero ser sua obra de caridade. Você não é isso para mim, Grayson protestou. Lucy, por favor, apenas entre e deixe-me explicar. Contra sua melhor avaliação, Lucy entrou na cabana. Era simples, mas confortável, com grandes janelas com vista para o lago. Na mesa de jantar, ela notou pilhas de papéis e um laptop. Desculpe por não ter contado sobre minha situação financeira, Grayson começou. Mas quando vim para Sweetwater, eu estava fugindo exatamente disso, ser definido pelo meu dinheiro. Então você mentiu, Lucy disse secamente. Eu omiti, Grayson corrigiu. Eu nunca inventei um histórico falso ou disse que estava falido. Eu só não mencionei os milhões. Lucy balançou a cabeça. Isso é algo bastante importante para omitir. Eu sei. Grayson passou uma mão pelo cabelo, fazendo-o ficar ainda mais arrepiado. Mas, Lucy, você tem que entender. Nos últimos 10 anos estive cercado por pessoas que só veem sinais de dólar quando me olham. Sócios de negócios, mulheres com quem eu saí, até mesmo chamados amigos. Todos eles querem algo. Ele se aproximou da janela, olhando para o lago. Então eu vim para cá e te conheci. Você me tratou como uma pessoa normal. Você compartilhou suas histórias, sua fazenda, sua família comigo. Você sabe o quão raro isso é na minha vida? Então você fingiu ser alguém que você não é, disse Lucy. Mas parte da raiva havia deixado sua voz. Não, Grayson se virou para encará-la. Pela primeira vez em anos, eu pude ser exatamente quem eu sou. Apenas Grayson. Não Grayson, Locke milionário da tecnologia. Apenas um cara que gosta da sua companhia e acha seus bolos a melhor coisa que ele já provou. Apesar de si mesma, Lucy sentiu sua determinação enfraquecendo. Você ainda deveria ter me contado. Você está... Certa, eu deveria ter. A voz de Grayson era séria, mas eu estava com medo. Medo de que assim que você soubesse, tudo mudaria. Que você me olharia de forma diferente. Como estou te olhando agora.
Lucy perguntou baixinho. O rosto de Grayson caiu. Sim, exatamente, assim. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar pesado entre eles. Eu não quero seu dinheiro, Lucy repetiu finalmente, e eu não quero sua pena. Não é pena, Lucy, disse Grayson, aproximando-se. Eu me importo com você, com sua família, com aquela fazenda que significa tanto para você. É tão errado que eu queria ajudar? Eu não pedi sua ajuda. Às vezes as pessoas precisam de ajuda mesmo quando não pedem, Grayson rebateu. Você teria aceitado se eu tivesse oferecido? Lucy não respondeu, porque ambos sabiam que ela não teria. Eu vou te pagar de volta, ela disse em vez disso. Cada centavo. Grayson balançou a cabeça. Eu também não quero seu dinheiro, Lucy. Eu quero... Ele interrompeu parecendo frustrado. O quê? O que você quer, Grayson? Você, ele disse. Simplesmente. Eu quero te ver sorrir como você fez quando falou sobre as receitas da sua avó. Eu quero te ouvir rir como você fez quando as galinhas me perseguiram pelo quintal. Eu quero sentar na sua varanda e assistir ao pôr do sol e sentir que pertenço a algum lugar pela primeira vez na minha vida. A honestidade crua em sua voz fez o peito de Lucy doer. Parte dela queria acreditar nele, arriscar e ver onde essa conexão improvável poderia levar. Mas a parte prática, a parte que havia mantido sua família à tona através de anos de dificuldades, assegurava. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Isso é muita coisa para processar. Grayson acenou com a cabeça, claramente desapontado, mas tentando não demonstrar. Eu entendo. Tome todo o tempo que precisar. Enquanto Lucy dirigia para casa, suas emoções eram uma bagunça emaranhada. Ela ainda estava magoada pela decepção de Grayson, ainda cautelosa com suas motivações. Mas ela não conseguia negar a sinceridade em seus olhos quando ele dissera que a queria, não como um caso de caridade, mas como ela mesma. De volta à fazenda, Lucy encontrou Tommy e tio Pete sentados na varanda, em uma conversa profunda. Eles olharam para cima quando ela se aproximou. Então, perguntou Tommy, você falou com ele? Lucy assentiu, afundando em uma cadeira ao lado deles. Ele admite que pagou os impostos. Diz que estava apenas tentando ajudar. E você não acredita nele? Perguntou o tio Pete, sua voz rouca de anos de fumo. Lucy suspirou. Eu não sei no que te acreditar. Ele diz que não me contou sobre seu dinheiro porque tinha medo de que eu o visse de forma diferente. E ele estava certo? Pressionou o tio Pete. A pergunta pegou Lucy de surpresa. O que você quer dizer? Você está o vendo de forma diferente agora que sabe que ele é rico? Lucy começou a negar, depois parou. Ela estava? Ela teria se aberto para Grayson tão rapidamente se soubesse que ele era milionário desde o início? Ou ela teria mantido distância, presumindo que eles não tinham nada em comum? Talvez, ela admitiu relutantemente. Mas isso não justifica ele esconder isso de mim. Não justifica, concordou Tommy, mas pode explicar. Lucy olhou para seu irmão e seu tio, surpresa com a aparente simpatia deles por Grayson. De que lado vocês dois estão, afinal? Do seu, querida. Sempre do seu, disse tio Pete batendo em sua mão. Mas eu vivi o suficiente para saber que o orgulho pode ser uma coisa perigosa. Às vezes, ele nos impede de aceitar a ajuda de que precisamos desesperadamente. E às vezes, ele nos impede de aceitar o amor que profundamente desejamos. A palavra amor fez o coração de Lucy pular uma batida. Era isso que era? Ela poderia estar se apaixonando por Grayson depois de tão pouco tempo? Os próximos dias se passaram em um turbilhão de confeitaria e entregas. A encomenda fixa do Sweetwater Café mantinha Lucy ocupada e ela agradecia a distração. Ela não havia contatado Grayson novamente, mas pensava nele constantemente. Na manhã de sábado, enquanto ela estava carregando sua caminhonete para o mercado, um carro preto e elegante parou na frente da fazenda. Uma mulher saiu vestida com um terno de aparência cara que parecia totalmente fora de lugar na zona rural de Sweetwater. Posso ajudá-la? Perguntou Lucy, limpando as mãos cobertas de farinha em seu avental. Estou procurando Grayson Locke, disse a mulher, seus olhos examinando a tinta descascada da casa de fazenda com óbvio desgosto. Me disseram que ele tem passado um tempo aqui. Lucy sentiu um aperto de desconforto.
Ele não está aqui. Não o vejo há dias. A mulher suspirou, claramente irritada. Se você ouvir, diga a ele que Vivian ligou. Seus investidores estão ficando impacientes e temos uma empresa para administrar. Ela entregou a Lucy um cartão de visita. Vivian Reynolds, assistente executiva. Depois que a mulher foi embora, Lucy olhou para o cartão em sua mão. Era mais um lembrete de como o mundo de Grayson era diferente do dela. Ele dirigia empresas, lidava com investidores, tinha assistentes internos de grife o rastreando. No mercado naquela tarde, Lucy estava distraída, seus pensamentos constantemente voltando para Grayson e Vivian Reynolds. Ela estava tão perdida em seus próprios pensamentos que quase não notou Dan, do café, se aproximando de sua banca. Lucy, tenho notícias incríveis, disse ele, praticamente pulando de excitação. Você conhece aquela crítica gastronômica da cidade que esteve na cidade na semana passada? Ela experimentou seu bolo de maçã com caramelo e especiarias e adorou tanto que mencionou em sua coluna. Ele lhe entregou um jornal. Lá, no maior jornal da cidade, havia uma crítica brilhante do Sweetwater Café, com menção especial ao bolo de maçã com caramelo e especiarias transcendente de um padeiro local. Isso não é tudo, continuou Dan. 3 restaurantes diferentes ligaram perguntando sobre seus bolos. Espero que você não se importe, mas dei a eles seu número. Lucy ficou pasma. Não, eu não me importo, isso é uau. Você pode precisar pensar em expandir, disse Dan com um sorriso. Parece que os bolos da Lucy Harper estão prestes a ser a próxima grande coisa. Quando Dan se afastou, Lucy sentou-se pesadamente em sua cadeira dobrável. Expansão? Mais negócios? Era o que ela sempre sonhou. Uma maneira de salvar a fazenda, através de sua confeitaria, não através de caridade ou esmolas. Mas ela não pôde deixar de se perguntar se Grayson tinha algo a ver com esse interesse repentino em seus bolos. Ele havia puxado os fios, feito chamadas. O pensamento a irritou e a comoveu ao mesmo tempo. Naquela noite, enquanto Lucy estava limpando depois do mercado, seu telefone tocou com um número desconhecido. Alô, é a Lucy Harper? Perguntou a voz de uma mulher quando ela atendeu. Sim, sou eu. Esta é Patricia Chen, da revista Taste of Home. Estamos fazendo uma matéria sobre joias culinárias escondidas em cidades pequenas, e seu nome surgiu. Você estaria interessada em uma entrevista? O coração de Lucy disparou. Taste of Home era uma grande revista de culinária. Isso poderia ser enorme para seu negócio. Sim, eu estaria interessada. Maravilhoso! Gostaríamos de ir na próxima semana, se isso funcionar para você. Depois de desligar, Lucy sentou-se em sua caminhonete, tentando processar tudo o que havia acontecido. A encomenda fixa do café, a menção no jornal e agora uma entrevista em uma revista? Não podia ser tudo coincidência. Quando ela chegou, em casa, encontrou um grande envelope na caixa de correio sem endereço de retorno. Dentro, havia uma carta e vários folhetos para empréstimos para pequenas empresas, especificamente para mulheres empreendedoras. A carta dizia: Lucy, eu sei que você não quer meu dinheiro e respeito isso, mas espero que você aceite minhas conexões. O interesse em seus bolos é genuíno. Eu só fiz algumas ligações para pessoas que poderiam apreciar seu talento. O resto é tudo você. As informações anexadas são de uma organização sem fins lucrativos que ajuda pequenos empresários. Eles são legítimos e não estão conectados a mim de forma alguma. Se seu negócio estiver crescendo, eles podem ser capazes de ajudar com financiamento sem nenhum compromisso. Eu quis dizer o que eu disse. Eu me importo com você, Lucy. Mais do que eu esperava, mais do que eu achava possível em tão pouco tempo. Mas eu respeitarei sua necessidade de espaço e tempo. Apenas saiba que estou aqui, sempre que você estiver pronta para conversar novamente. Seu Grayson Lucy leu a carta 2 vezes, as emoções lutando dentro dela. Parte dela ainda estava com raiva de ele ter interferido, mas outra parte estava profundamente comovida com seus esforços para ajudá-la em seus próprios termos. Ela olhou para a velha fazenda, pensando em seus pais e avós que haviam trabalhado, aquela terra sobre tio Pete que precisava de seu remédio, sobre Tommy que merecia uma chance de um futuro melhor.
Orgulho era uma coisa, mas família era outra. Talvez, apenas talvez, fosse hora de aceitar que ajuda nem sempre significava caridade. Às vezes poderia ser uma mão para cima, não uma esmola, e às vezes poderia até mesmo ser o começo de algo mais. Naquela noite, enquanto Lucy estava deitada na cama, ela tomou uma decisão. Amanhã, ela ligaria para Grayson. Ela não tinha certeza do que diria ainda, mas sabia que era hora de parar de fugir do que quer que estivesse crescendo entre eles, complicado e confuso como poderia ser. Do lado de fora, a lua brilhava sobre os campos que sua família havia cultivado por gerações. Pela primeira vez em meses, Lucy dormiu sem se preocupar em perdê-los. Na manhã seguinte, Lucy acordou com um senso de propósito. A confusão e a dor da semana passada não haviam desaparecido, mas haviam amolecido, dando espaço para algo novo. Esperança. Ela pegou seu telefone e discou o número de Grayson antes que ela pudesse perder a coragem. Quando ele atendeu, sua voz estava cautelosa. Lucy, eu recebi sua carta, ela disse, e todos os folhetos. Você ainda está brava? Lucy suspirou. Estou por menos brava, mas precisamos conversar, Grayson. Conversar de verdade, sem mais segredos ou meias-verdades. Marque a hora e o lugar, ele disse, e ela pôde ouvir o alívio em sua voz. Eles concordaram em se encontrar no lago naquela tarde. Lucy passou a manhã assando, sua mente ensaiando o que ela queria dizer. Na hora em que ela dirigiu até a área de piquenique à beira do lago, onde eles haviam planejado se encontrar, ela tinha um bolo de maçã com caramelo e especiarias, o favorito dele, no banco ao lado dela. Grayson já estava lá, sentado em uma mesa de madeira com vista para a água. Ele se levantou quando a viu, e Lucy foi atingida novamente por quão bonito ele era, com seu cabelo escuro despenteado pela brisa e seus olhos se iluminando ao vê-la. Você trouxe bolo, ele disse quando ela colocou a caixa na mesa. Oferta. De paz, respondeu Lucy com um pequeno sorriso. E um obrigado, pelos contatos comerciais. Eles se sentaram um de frente para o outro, o bolo entre eles como uma ponte. Eu te devo um pedido de desculpas, Grayson começou. Eu deveria ter sido honesto desde o início sobre quem eu sou e o que eu faço. Sim, você deveria ter sido. Lucy olhou diretamente para ele. Então, por que você não começa agora? Me diga quem Grayson Locke realmente é. Grayson respirou fundo. Eu sou o fundador e CEO da LockNet Security. Desenvolvemos softwares de segurança cibernética para empresas. Comecei a empresa há 12 anos na minha garagem, e agora temos escritórios em 3 cidades e mais de 200 funcionários. Você vale cerca de 30 milhões, disse Grayson, observando seu rosto cuidadosamente. Mais ou menos. Lucy assobiou baixinho. Era uma coisa saber que ele era rico, outra ouvir o número real. São muitas fatias de bolo. Grayson riu, parte da tensão deixando seus ombros. Eu vim para Sweetwater porque estava esgotado. A empresa está crescendo tão rápido e todos querem um pedaço de mim. Meu tempo, minha atenção, meu dinheiro. Eu só precisava me lembrar como era ser uma pessoa normal de novo. Eu entendo isso, disse Lucy suavemente. Mas os relacionamentos têm que ser construídos na confiança, Grayson. Como posso confiar em você quando você escondeu uma parte tão grande de sua vida de mim? Você está certa. Grayson estendeu a mão pela mesa, quase não tocando-a dela mais perto. Eu errei, mas Lucy, nada mais foi mentira. Como eu me sinto por você, por sua família, por esta cidade, isso é tudo real. Mais real do que qualquer coisa na minha vida sentiu em anos. Lucy queria acreditar nele. Parte dela já acreditava. O que acontece agora? Você volta para sua grande empresa e seus milhões e eu fico aqui assando bolos? Não precisa ser assim, disse Grayson inclinando-se para a frente. Posso trabalhar de qualquer lugar. A tecnologia torna isso possível. E Sweetwater fica a apenas 2 horas de carro da cidade. Você ficaria aqui, ou iria e viria? Se eu tivesse um motivo para isso, sim. Seus olhos encontraram os dela. Eu tenho um motivo para ficar, Lucy. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Lucy tocou.
Era Tommy. Lucy, você precisa voltar para casa, disse ele, sua voz tensa de preocupação. Tio Pete está tendo dificuldade para respirar. A ambulância está a caminho. Eu já estou indo, disse Lucy, já se levantando. Ela se virou para Grayson. Eu tenho que ir. É o tio Pete. Eu vou te levar, disse Grayson imediatamente, e Lucy estava muito preocupada. Para discutir. Eles chegaram à fazenda assim que a ambulância estava chegando. Tio Pete estava sentado na varanda, sua respiração ofegante e seu rosto pálido. Tommy estava ao lado dele, parecendo assustado. O que aconteceu? Perguntou Lucy correndo para o lado do tio. Não sei, Pete conseguiu dizer entre sibilos. Só não consigo respirar. Os paramédicos rapidamente colocaram tio Pete na ambulância. Ele precisa ir para o hospital imediatamente, disse um deles a Lucy. Você pode nos seguir até lá. Vá com ele, disse Grayson. Eu levo Tommy no meu carro. Lucy hesitou apenas um momento antes de assentir e entrar na ambulância com seu tio. A caminho do Hospital Memorial Sweetwater, ela segurou a mão de Pete, tentando não demonstrar seu medo. No hospital, os médicos diagnosticaram o tio Pete com uma grave complicação de pneumonia relacionada ao seu enfisema. Ele precisará ficar internado por alguns dias, disse o médico a Lucy, Tommy e Grayson na sala de espera. Já iniciamos o tratamento com antibióticos e oxigênio-terapia. Ele vai ficar bem? Perguntou Tommy com a voz baixa. Se ele responder bem ao tratamento, sim, mas com seu histórico de enfisema, precisamos ser cautelosos. Depois que o médico saiu, Lucy afundou-se em uma cadeira, os eventos do dia a alcançando. Eu não sei como vamos pagar por isso, murmurou ela. Nosso seguro é péssimo. Grayson sentou-se ao lado dela. Lucy, ela sabia o que ele ia oferecer. Não, Grayson, você não pode pagar por isso. Por que não? Perguntou ele, a frustração se infiltrando em sua voz. Eu tenho dinheiro, Pete precisa de cuidados. Por que é tão errado eu ajudar? Porque não é sua responsabilidade, insistiu Lucy. Nós não somos sua família. O rosto de Grayson se suavizou. Talvez eu queira que vocês sejam. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Antes que Lucy pudesse responder, uma enfermeira os chamou para o quarto de Pete. O tio Pete parecia pequeno na cama do hospital, com uma máscara de oxigênio no rosto e soros em seus braços. Mas seus olhos brilharam quando ele os viu. Aí estão minha sobrinha e sobrinho favoritos, disse ele fracamente quando a enfermeira removeu brevemente sua máscara para que ele pudesse falar. E Grayson também. Bom te ver, filho. Como você se sente, tio Pete? Perguntou Lucy, pegando sua mão. Como se eu tivesse levado uma coice de mula, admitiu Pete. Mas eles têm os remédios bons aqui, então não posso reclamar muito. Apesar de tudo, Lucy sorriu. O senso de humor de Pete estava intacto, o que era um bom sinal. Vocês não precisam ficar por aqui, continuou Pete. Vão para casa, descansem. Eu não vou a lugar nenhum. Eu fico, disse Lucy, mas Pete balançou a cabeça. Não precisa. Eu só vou dormir mesmo. Ele olhou para Grayson. Você garante que ela descanse, ouviu? Grayson acenou solenemente. Sim, senhor. Do lado de fora do quarto de Pete, Lucy, Tommy e Grayson discutiram o que fazer. Eu deveria ficar, insistiu Lucy. O Pete está certo, disse Tommy. Não há nada que possamos fazer aqui esta noite. Vamos para casa. E podemos voltar bem cedo amanhã de manhã. Relutantemente, Lucy concordou. Grayson os levou de volta para a fazenda em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram, Lucy o convidou para tomar um café. Eu preciso alimentar as galinhas e verificar as coisas, disse Tommy. Vocês dois conversam. Sozinha na cozinha, Lucy moveu-se automaticamente, enchendo a cafeteira e colocando xícaras. Grayson a observava da porta. Você não precisa ser tão forte o tempo todo, disse ele baixinho. As mãos de Lucy pararam. Sim, preciso. Se eu não for, quem será? Você poderia deixar alguém te ajudar. Deixar-me te ajudar. Lucy virou-se para enfrentá-lo. Por quê? Por que você se importa tanto com o que acontece conosco? Grayson cruzou a cozinha até ficar na frente dela.
Porque estou me apaixonando por você, Lucy Harper. Acho que comecei a me apaixonar no momento em que provei seu bolo e vi o orgulho em seus olhos quando eu disse o quanto estava bom. O coração de Lucy martelou em seu peito. Grayson, eu sei que é rápido, continuou ele. Eu sei que é complicado, mas é verdade. Nunca conheci ninguém como você. Tão dedicada, tão altruísta, tão verdadeira. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Lucy não conseguiu encontrar palavras para responder, mas não se afastou, quando Grayson gentilmente tomou suas mãos nas suas. Eu não estou pedindo que você diga isso de volta, disse ele. Eu só precisava que você soubesse. O que quer que aconteça conosco, seja o que você decidir, essa é a verdade. Antes que Lucy pudesse responder, Tommy entrou, na cozinha. O hospital acabou de ligar, disse ele sem fôlego. O tio Pete piorou. Eles querem que a gente volte imediatamente. A viagem de volta para o hospital foi tensa, com Lucy olhando silenciosamente pela janela, enquanto Grayson ultrapassava o limite de velocidade. Tommy estava sentado no banco de trás, mexendo-se nervosamente. No hospital, uma médica os encontrou na sala de espera da UTI. O Sr. Harper apresentou insuficiência respiratória, explicou ela. Tivemos que colocá-lo em um ventilador para ajudá-lo a respirar. Mas ele vai se recuperar, certo? Perguntou Lucy, a voz apertada de medo. A expressão da médica era séria. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas sua condição é crítica. Seus pulmões já estavam gravemente danificados por anos de fumo e essa infecção os sobrecarregou. Podemos vê-lo? Perguntou Tommy. Briefmente, disse a médica. Ele está fortemente sedado. O tio Pete mal era reconhecível, conectado a máquinas que respiravam por ele e monitoravam seus sinais vitais. Lucy e Tommy ficaram de cada lado de sua cama, cada um segurando uma de suas mãos. Grayson esperou respeitosamente perto da porta. Você tem que lutar, tio Pete, sussurrou Lucy, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós precisamos de você. Após alguns minutos, uma enfermeira gentilmente disse que eles precisavam ir embora. No corredor, Lucy finalmente desabou, soluçando contra o peito de Grayson enquanto ele a abraçava firmemente. Tommy estava perto, seus próprios olhos vermelhos de lágrimas não derramadas. O que fazemos agora? Perguntou Tommy, parecendo jovem e perdido. Nós esperamos, disse Grayson com firmeza. E temos esperança, e não o deixamos sozinho. Nos 3 dias seguintes, Lucy e Tommy revezaram-se sentados com o tio Pete, falando com ele mesmo que ele não pudesse responder, contando histórias sobre a fazenda e implorando para que ele melhorasse. Grayson também. Estava lá trazendo comida, certificando-se de que eles descansavam, atendendo a ligações de vizinhos e amigos. Na manhã do 4º dia, a médica chamou Lucy de lado. Precisamos discutir as opções de tratamento de seu tio, disse ela gentilmente. Se sua condição não melhorar em breve, podemos precisar considerar... Não, interrompeu Lucy. Ele vai melhorar. Ele tem que melhorar. Mas no fundo, Lucy sabia que as chances do tio Pete eram pequenas. Naquela noite, depois que Tommy foi dormir em casa, Lucy sentou-se sozinha ao lado da cama de Pete, segurando sua mão e tentando não pensar na vida sem ele. Grayson a encontrou lá, colocando gentilmente uma xícara de café ao lado dela. Você deveria descansar, disse ele. Lucy balançou a cabeça. Eu não posso deixá-lo. Grayson puxou uma cadeira ao lado da dela. Então eu fico com você. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Os únicos sons eram os bips das máquinas e o assobio do ventilador. O tio Pete foi meu rochedo depois que meus pais morreram, disse Lucy finalmente. Ele se mudou para a casa de hóspedes para nos ajudar, mesmo que sua saúde já estivesse ruim. Ele ensinou Tommy a pescar e a mim a consertar o trator. Eu não sei o que vamos fazer sem ele. Você vai continuar, disse Grayson gentilmente, porque é isso que você é, Lucy. Você é uma lutadora. E você não estará sozinha. Lucy olhou para ele, realmente olhou para ele, e viu a sinceridade em seus olhos. Quaisquer erros que Grayson tivesse cometido, quaisquer diferenças que existissem entre eles, ela não conseguia negar a força e o conforto que sua presença lhe trazia. Estou feliz que você esteja aqui, admitiu ela suavemente.
Grayson apertou sua mão. Não há outro lugar onde eu preferiria estar. Na manhã seguinte, enquanto Lucy dormia na desconfortável cadeira do hospital, ela foi acordada por uma mudança no ritmo dos monitores de batimentos cardíacos. Alarmada, ela olhou para o tio Pete só para encontrar seus olhos abertos, olhando para ela. Tio Pete? Ela ofegou, levantando-se de repente. Ele não conseguia falar com o tubo de respiração, mas apertou sua mão fracamente. Lucy correu para a porta. Enfermeira, doutora! Ele está acordado. O que se seguiu foi uma agitação de atividades enquanto a equipe médica verificava os sinais vitais de Pete e avaliava sua condição. À tarde, eles haviam removido o tubo de respiração, embora ele permanecesse com oxigênio. Não é exatamente um milagre, disse a médica a Lucy, Tommy e Grayson, mas está perto. Ele está respondendo bem aos antibióticos. Sua respiração ainda está comprometida, mas muito melhor. Então ele vai ficar bem? Perguntou Tommy esperançosamente. Ele tem uma longa recuperação pela frente e precisará de cuidados contínuos. Seus pulmões estão permanentemente danificados pelo enfisema, e este episódio os enfraqueceu ainda mais. Mas sim, acredito que ele se recuperará o suficiente para ir para casa eventualmente. O alívio que Lucy sentiu foi avassalador. Ela abraçou Tommy fortemente, depois se virou para Grayson, que estava radiante. Ele vai ficar bem, disse ela, como se dizer em voz alta tornasse mais real. Grayson a puxou para um abraço. Ele é forte, assim como sua sobrinha. Quando puderam voltar para ver Pete, ele estava pálido, mas alerta. Vocês estão horríveis, ele disse roucamente, o que os fez rir através de suas lágrimas. Você nos assustou, velhinho, disse Tommy, sua voz espessa de emoção. Desculpe por isso, respondeu Pete. Não quis causar alvoroço. Você só se concentra em melhorar, disse Lucy apertando sua mão. Tudo o mais pode esperar. Mas tudo o mais não podia esperar totalmente. Nos próximos dias, enquanto Pete começava sua recuperação, Lucy ainda tinha que administrar a fazenda, assar para sua crescente lista de clientes e se preparar para a entrevista da revista. Grayson era uma presença constante, ajudando onde podia sem se intrometer. Uma noite, enquanto sentavam na varanda depois de um longo dia, Lucy finalmente abordou o assunto que eles vinham evitando desde a crise de Pete. Antes do tio Pete adoecer, você disse algo, ela começou hesitantemente, sobre querer que nós sejamos sua família. Grayson colocou sua caneca de café. Eu quis dizer isso. Nós temos muita bagagem, Lucy alertou. Uma fazenda em dificuldades, contas médicas, uma teimosia de quilômetros de extensão. Grayson sorriu. Eu também tenho bagagem. Uma empresa exigente, sócios comerciais intrometidos e, segundo você, um hábito de guardar segredos. Lucy não pôde deixar de sorrir de volta. Que par não somos? Acho que somos um par perfeito, disse Grayson, de repente sério. Lucy, essas últimas semanas me mostraram o que realmente importa na vida. Não é dinheiro ou sucesso ou o que os outros pensam. É isso, conexões reais, trabalho honesto, amar pessoas que te amam de volta. É isso que estamos fazendo? Nos amando? Perguntou Lucy suavemente. Eu sei que estou amando você, respondeu Grayson alcançando sua mão. Eu não posso falar por você. Lucy respirou fundo. As palavras estavam lá, esperando para serem ditas, mas ainda pareciam assustadoras. Acho que também estou me apaixonando. Por você, ela admitiu. E isso me aterroriza. Por quê? Porque as pessoas partem, Grayson. Elas ficam doentes, ou encontram algo melhor, ou simplesmente decidem que tiveram o suficiente da vida na pequena cidade e da farinha de bolo. Eu não vou a lugar nenhum, prometeu Grayson, a menos que você queira que eu vá. Lucy olhou para os campos que se estendiam da casa da fazenda, dourados na luz da noite. Por tanto tempo, esta fazenda havia sido, ao mesmo tempo, sua âncora e sua prisão, o lugar que a conectava ao seu passado, mas limitava seu futuro. Agora, pela primeira vez, ela conseguia ver uma possibilidade diferente. Eu não quero que você vá, disse ela finalmente. Mas eu não quero desistir de quem eu sou também.
Esta fazenda, minha confeitaria, cuidar da minha família, isso é quem eu sou. Eu nunca pediria que você mudasse, disse Grayson. Eu me apaixonei por Lucy Harper, a padeiro que acorda ao amanhecer e se preocupa com todos, menos consigo mesma. A mulher que faz o melhor bolo de maçã com caramelo e especiarias do mundo e nem sabe o quão especial ela é. Lucy sentiu lágrimas, picando seus olhos. E sua empresa? Sua vida na cidade? Nós vamos descobrir, disse Grayson com confiança. Juntos. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda, Lucy permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter os dois. A vida que sempre conheceu e o amor que nunca esperou. Na manhã seguinte, Lucy acordou com o som do seu telefone tocando. Era a Patrícia da revista Taste of Home, confirmando sua entrevista para mais tarde naquele dia. Na verdade, disse a editora, esperávamos expandir a matéria. Nossa editora viu sua história e achou que seria uma capa maravilhosa. Padeiro, de cidade pequena fazendo sucesso com receitas tradicionais. Você estaria aberta a um ensaio fotográfico também? Lucy quase deixou o telefone cair. Na capa? Você está falando sério? Absolutamente. Sua história é exatamente o que nossos leitores adoram. Comida autêntica feita com amor e tradição. Gostaríamos de fotografá-la em sua fazenda, talvez em sua cozinha assando, se possível. Depois de desligar, Lucy sentou-se na beira da cama, chocada. De uma pequena banca no mercado de agricultores para a capa de uma revista nacional, parecia impossível, mas estava acontecendo. Ela apressou-se para baixo para compartilhar as notícias com Tommy, só para encontrá-lo e Grayson já na cozinha, tomando café. Vocês nunca vão acreditar no que aconteceu. Ela começou, depois parou. Por que vocês dois estão me olhando assim? Tommy sorriu. Nós também temos notícias. Recebi uma ligação do hospital. O tio Pete está recebendo alta amanhã. Ele está voltando para casa. A mão de Lucy foi à boca. Já, isso é seguro? A médica diz que ele está estável o suficiente, desde que tenha cuidados adequados em casa, explicou Grayson. E eu providenciei uma enfermeira de saúde domiciliar para vir diariamente nas primeiras semanas. Lucy começou a protestar, mas Grayson levantou a mão. Antes que você discuta, não é caridade. É o que as pessoas fazem quando se importam umas com as outras. Elas ajudam. Lucy olhou entre Grayson e seu irmão, sentindo uma tensão em seu peito que não era totalmente desagradável. Por tanto tempo, ela carregara o peso de tudo sozinha. Aprender a compartilhar essa carga, a aceitar ajuda, ainda era novo e desconfortável. Mas, talvez, apenas talvez, fosse hora de tentar algo novo. Ok, disse ela, surpreendendo ambos. Obrigada. As sobrancelhas de Tommy se ergueram. Quem é você e o que você fez com a minha irmã? Lucy riu, sentindo-se mais leve do que em meses. Eu ainda sou eu, só evoluindo. Mais tarde naquela manhã, enquanto Lucy se preparava para a entrevista da revista, ela se viu ansiosa pelo futuro pela primeira vez em anos. O tio Pete estava voltando para casa. Seu negócio de confeitaria estava crescendo além de seus sonhos mais ousados. E Grayson estava em sua cozinha, farinha em sua camisa cara, tentando aprender a fazer o bolo de manteiga de limão da sua avó. Ele levantou a cabeça e a pegou olhando para ele. O quê? Perguntou ele, uma mancha de farinha em sua bochecha. Nada, disse Lucy sorrindo. Só tchau, obrigada por tudo. Grayson cruzou a cozinha e a beijou suavemente. Obrigado por me dar uma segunda chance e por me ensinar que as coisas mais doces da vida não são compradas. Elas são assadas com amor e compartilhadas com as pessoas que mais importam. Lá fora, o sol brilhava na velha casa da fazenda, fazendo-a parecer não gasta e cansada, mas robusta e duradoura. Um lugar onde lembranças foram feitas e onde novas esperavam ser criadas. Um lugar que, contra todas as probabilidades, ainda parecia casa. O dia da entrevista da revista amanheceu brilhante e claro. Lucy estava de pé em seu horário matutino habitual, assando amostras para o fotógrafo. A cozinha estava cheia dos aromas quentes de canela, baunilha e manteiga. Cheiros que sempre significaram lar para ela. Grayson chegou assim que ela estava tirando o último bolo do forno.
Nervosa? Perguntou ele, beijando sua bochecha. Aterrorizada, admitiu Lucy, limpando a farinha das mãos. Nunca fiz nada parecido antes. Você vai ser incrível, garantiu Grayson. Só seja você mesma, é quem eles querem apresentar. A equipe da revista chegou uma hora depois. Uma escritora, um fotógrafo e uma estilista que imediatamente se apaixonaram pela cozinha rústica de Lucy. Isso é perfeito, exclamou Patrícia, a editora. Tão autêntico. Você se importaria se fotografássemos você realmente assando? Talvez seu bolo de maçã com caramelo e especiarias? Lucy acenou com a cabeça, colocando um avental novo. Quando a entrevista começou, ela se sentiu relaxando, compartilhando histórias sobre as receitas de sua avó e como a Sarah havia sido sua âncora durante momentos difíceis. E quanto ao futuro? Perguntou Patrícia. Há planos para expandir seu negócio além do mercado de agricultores. Lucy olhou para Grayson, que observava da porta. Na verdade, sim. Estou considerando abrir uma pequena confeitaria na cidade. Algo simples. Apenas eu e meus bolos. Era a primeira vez que ela dizia isso em voz alta, embora a ideia estivesse tomando forma em sua mente por semanas. O sorriso de Grayson disse a ela que ele aprovava. O ensaio fotográfico mudou para fora, com Lucy posando na frente da velha casa, da fazenda e ao lado de sua caminhonete. A estilista queria remover alguns dos itens mais desgastados das fotos, mas Lucy insistiu que eles permanecessem. A pintura descascada e o portão enferrujado fazem parte da história, explicou ela. Essa fazenda não é perfeita, mas é real. Quando a equipe da revista se despediu, prometendo enviar cópias antecipadas antes da publicação, Lucy estava exausta, mas eufórica. Desabou no balanço da varanda ao lado de Grayson. Não foi tão ruim assim, admitiu ela. Você foi natural, disse Grayson. Acho que a América vai se apaixonar por Lucy Harper e seus bolos. Lucy encostou a cabeça no ombro dele. Desde que você já esteja apaixonado, isso é tudo que importa. No dia seguinte, ela estava ocupada com os preparativos para a volta do tio Pete. Tommy e Grayson limparam a casa de hóspedes do chão ao teto, instalando uma cama hospitalar que o médico havia recomendado e rearranjando os móveis para facilitar a locomoção de Pete com seu andador. Lucy assou a torta de pecan favorita de Pete e preparou refeições para uma semana que poderiam ser facilmente reaquecidas. A enfermeira de saúde domiciliar que Grayson havia contratado passou para discutir o cronograma de cuidados e o regime de medicação de Pete. Ele precisará de tratamento de inalação 2 vezes ao dia, explicou a enfermeira. E alguém deve ficar com ele a maior parte do tempo, pelo menos na primeira ou 2 semanas. Posso ficar com ele durante o dia, disse Lucy. Mas tenho a feira de produtores às quartas e sábados. Posso cobrir esses dias, ofereceu Grayson. Já falei com minha assistente sobre trabalhar remotamente no futuro previsível. Lucy lançou-lhe um olhar grato. Eles não tinham discutido quanto tempo Grayson planejava ficar em Sweetwater, mas parecia que ele não tinha pressa de ir embora. Quando trouxeram o tio Pete do hospital na manhã seguinte, ele estava pálido e mais magro, mas seus olhos brilharam ao avistar a fazenda. Pensei que talvez não visse este lugar velho novamente, disse ele bruscamente enquanto Grayson o ajudava a sair do carro e ir para sua cadeira de rodas. Não é tão fácil se livrar de você, brincou Tommy, embora seus olhos estivessem estranhamente brilhantes. Pete notou imediatamente as mudanças na casa de hóspedes. A pintura nova, as cortinas novas, os equipamentos médicos cuidadosamente integrados à decoração. Vocês se deram muito trabalho, disse ele, olhando em volta. Só o melhor para nosso tio favorito, disse Lucy, ajudando-o a se acomodar em sua nova cama. O único tio, corrigiu Pete com uma piscadela. Então, mais seriamente, obrigado a todos vocês. Naquela noite, depois que o tio Pete se acomodou, e a enfermeira mostrou como administrar seus tratamentos, Lucy, Tommy e Grayson sentaram-se na varanda da frente, curtindo a tranquilidade após o dia agitado. Eu estava pensando, disse Grayson, quebrando o silêncio confortável, sobre o que você disse durante a entrevista, sobre abrir uma padaria. Lucy assentiu. É só uma ideia agora. Um sonho, na verdade. Acho que é um ótimo sonho, disse Grayson.
e acho que conheço o local perfeito. Lucy levantou uma sobrancelha. Ah, é? O antigo lugar do Wilson na Main Street. Está vazio desde que a loja de ferragens fechou no ano passado. Tem o tamanho certo, boa visibilidade e até mesmo um pequeno apartamento no andar de cima que pode ser reformado. Parece perfeito, concordou Lucy. Também parece caro. Eu pesquisei, admitiu Grayson. O proprietário está disposto a vender por um preço razoável. Lucy lançou-lhe um olhar. Defina razoável. Razoável para um pequeno empresário com um bom plano de negócios, Grayson esclareceu, que eu por acaso elaborei para você. Ficaria feliz em analisá-lo sempre que você estiver pronta. Tommy riu. Cara, você não perde tempo, não é? A vida é muito curta, disse Grayson simplesmente. Quando você sabe o que quer, por que esperar? O olhar que ele lançou a Lucy deixou claro que ele não estava apenas falando sobre a padaria. Ela sentiu suas bochechas esquentarem, mas não desviou o olhar. Talvez ele estivesse certo. Talvez fosse hora de parar de esperar e começar a viver. O mês seguinte passou em um turbilhão de atividades. O tio Pete ficou mais forte a cada dia, embora o médico tenha confirmado que ele sempre precisaria de oxigênio e nunca recuperaria sua capacidade pulmonar total. Tommy assumiu mais responsabilidades na fazenda, orgulhosamente dizendo a Lucy que ela deveria se concentrar em sua confeitaria. Com a ajuda de Grayson, Lucy finalizou um plano de negócios para a Lucy's Home Bakery e solicitou um empréstimo para pequenas empresas. O gerente do banco, que conhecia a família de Lucy há anos, aprovou com facilidade surpreendente, embora Lucy suspeitasse que Grayson pudesse ter tido algo a ver com os termos favoráveis. A matéria da revista saiu, com o rosto sorridente de Lucy na capa e uma reportagem de 6 páginas no interior. A resposta foi imediata e avassaladora. Pedidos chegaram de todo o condado, depois do estado. O Sweetwater Café dobrou seu pedido em aberto e outros 3 restaurantes solicitaram entregas semanais. Não consigo acompanhar, disse Lucy a Grayson uma noite enquanto eles sentavam à mesa da cozinha dela, cercados por formulários de pedidos. Já estou assando o máximo que posso nesta cozinha. Então é hora de dar o próximo passo, disse. Grayson, o lugar do Wilson ainda está disponível. Poderíamos reformá-lo e deixá-lo pronto em 2 meses. Nós? Perguntou Lucy, captando o pronome. Grayson estendeu a mão pela mesa para pegá-la. Sim, nós, se você me deixar fazer parte disso, parte da sua vida. Lucy olhou para a cozinha de sua avó, onde passara inúmeras horas assando e sonhando. A ideia de deixá-la por um espaço comercial era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Não sei se estou pronta, admitiu ela. Você está, garantiu Grayson. Você é a pessoa mais forte e capaz que conheço, Lucy Harper. Você está pronta. Há anos, só precisava de um pequeno empurrão. No dia seguinte, Lucy foi para a cidade para ver o lugar do Wilson com novos olhos. Parada na calçada, ela tentou imaginá-lo como uma padaria. Sua padaria. Balcões brilhantes, vitrines cheias de seus bolos, clientes sentados em pequenas mesas apreciando um pedaço e uma xícara de café. Não era mais apenas um sonho. Poderia ser real. Ela poderia ser mais do que a mulher que vendia fatias de bolo na feira de produtores. Ela poderia construir algo próprio, algo que garantisse o futuro da fazenda e honrasse o legado de sua avó. Quando Grayson ligou para perguntar como tinha sido, Lucy respirou fundo. Vamos fazer isso, disse ela. Vamos comprar o lugar do Wilson. O processo de reforma foi emocionante e estressante. Lucy se viu dividida entre supervisionar o trabalho na padaria e manter sua agenda atual de confeitaria. Grayson era uma presença constante, lidando com empreiteiros e licenças, enquanto Lucy se concentrava em receitas e equipamentos. Uma noite, quando estavam saindo da padaria inacabada, Grayson sugeriu que descessem a Main Street. Preciso te mostrar algo, disse ele, guiando-a em direção à praça da cidade. No centro da praça havia uma grande árvore de carvalho enfeitada com luzes de fadas. Debaixo dela, uma pequena mesa havia sido arrumada com uma toalha de mesa branca, velas e uma caixa de bolo de aparência familiar.
O que é isso? Perguntou Lucy, surpresa. Jantar, disse Grayson simplesmente. Achei que merecíamos um momento de paz em meio a todo o caos. Ele puxou uma cadeira para ela. Depois abriu a caixa de bolo para revelar um bolo perfeito de maçã, com caramelo e especiarias. A receita dela, mas claramente assado por outra pessoa. Tommy me ajudou, explicou Grayson, vendo sua expressão interrogativa. Levou 3 tentativas para acertar. Lucy ficou comovida com o gesto. É lindo. Eles comeram uma refeição simples de sanduíches e salada, seguidos por fatias do bolo. Não era tão bom quanto a versão de Lucy, mas o fato de Grayson e Tommy terem feito juntos o tornou especial à sua maneira. Quando terminaram o bolo, Grayson pareceu ficar nervoso, mexendo em seu guardanapo. Lucy, começou ele, com a voz estranhamente séria. Esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Vir para Sweetwater era para ser uma fuga, um intervalo temporário da minha vida real. Em vez disso, encontrei o que eu estava procurando o tempo todo. Ele estendeu a mão pela mesa e pegou a dela. Você me mostrou o que realmente importa. Família, comunidade, criar algo significativo com suas próprias mãos. Não quero voltar à minha vida antiga. Quero construir uma nova, com você. O coração de Lucy disparou quando Grayson se levantou e, para sua surpresa, ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Eu sei que não faz tanto tempo, continuou ele tirando uma pequena caixa do bolso. E eu sei que viemos de mundos diferentes, mas nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Ele abriu a caixa para revelar um anel de diamantes simples, mas elegante. Lucy Harper, você quer se casar comigo? Lucy olhou para o anel, depois para o rosto esperançoso de Grayson. 6 meses atrás, ele era um estranho comprando uma fatia de bolo em sua banca de mercado. Agora ele era o homem que a ajudara a salvar a fazenda da família, que ficara ao seu lado durante a doença do tio Pete, que acreditara em seu sonho de abrir uma padaria quando ela mal ousara acreditar nele. Sim, ela sussurrou. Depois mais alto. Sim, eu me casarei com você. O rosto de Grayson se abriu em um sorriso radiante, enquanto ele colocava o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente, refletindo a luz das luzes de fadas acima. Eu te amo, Lucy, disse ele, se levantando e a puxando para seus braços. Eu também te amo, respondeu ela, as palavras saindo mais fácil agora do que nunca. Na manhã seguinte, Lucy acordou antes do amanhecer, como sempre. Mas em vez de ir direto para a cozinha para assar, ela tirou um momento para olhar o anel em seu dedo, ainda mal acreditando que era real. Quietinha, para não acordar Grayson, que estava dormindo na casa de hóspedes. Tommy insistira em manter quartos separados até o casamento. Lucy foi para a cozinha. O dia era especial, não porque ela estava recém-noiva, embora isso fosse certamente motivo para a comemoração, mas porque era o dia em que o forno comercial da padaria seria entregue. Enquanto ela misturava a massa para os bolos do dia, Lucy pensou em como muito havia mudado em tão pouco tempo. A fazenda estava segura, o tio Pete estava se recuperando e em breve ela teria sua própria padaria. E Grayson seria seu marido. O pensamento ainda parecia surreal, mas da melhor maneira possível. Tommy a encontrou lá 1 hora depois, cantarolando enquanto trabalhava. Bom dia, irmã. Ou devo dizer bom dia, futura senhora Locke, Lucy riu. As notícias se espalham rápido. Cidade pequena, lembrou Tommy com um sorriso. Além disso, Grayson me ligou ontem à noite depois que você disse sim. Ele estava muito animado. Você está bem com tudo isso? Perguntou Lucy de repente séria. Tudo está acontecendo tão rápido. Tommy encostou-se no balcão. Você está brincando? Não te vi tão feliz em anos, Lucy. E Grayson é um bom rapaz. Rico ou não, ele realmente se importa com você. Com todos nós. Lucy assentiu aliviada. A aprovação de Tommy significava tudo para ela. Além disso, continuou Tommy, essa fazenda poderia usar um milionário da tecnologia na família. Talvez agora finalmente possamos ter uma internet decente aqui. Lucy jogou um pano de prato nele, rindo. Mais tarde, naquela manhã, Grayson se juntou a eles para o café da manhã, cumprimentando Lucy com um beijo que fez Tommy revirar os olhos.
bem-humoradamente. Grande dia hoje, disse Grayson, servindo-se de café. A entrega do forno e precisamos finalizar as cores da tinta para a padaria. E preciso ligar para a Patrícia da revista, acrescentou Lucy. Ela vai querer saber sobre o noivado. Ela mencionou fazer uma matéria de acompanhamento quando a padaria abrir. Minha noiva, a confeiteira celebridade, brincou Grayson, a palavra noiva claramente lhe trazendo alegria. Lucy balançou a cabeça, ainda não acostumada à ideia. Mal uma celebridade. Ainda não, corrigiu Grayson. Mas você será. Lucy's Home Bakery vai colocar Sweetwater no mapa. 2 meses depois, em uma fresca manhã de outono, Lucy ficou na frente de sua padaria na Main Street, mal acreditando em seus olhos. A placa acima da porta, pintada à mão em azul e cremes suaves, dizia Lucy's Home Bakery com a frase assado com amor, assim como o da vovó. O interior era tudo o que ela sonhara e muito mais. Balcões de madeira quentes, vitrines de vidro, pequenas mesas perto das janelas e uma cozinha de última geração visível por uma grande janela de passagem. O apartamento no andar de cima também havia sido reformado, embora Lucy não estivesse pronta para deixar a fazenda ainda. O que você acha? Perguntou Grayson parado ao lado dela. É perfeito, disse Lucy, sua voz rouca de emoção. Não acredito que está realmente acontecendo. Acredite, disse Grayson, apertando a mão dela. Você merece isso, Lucy. Tudo. Isso? A inauguração estava marcada para o fim de semana. A revista enviou um fotógrafo para documentar o evento e parecia que todos em Sweetwater planejavam comparecer. Até o tio Pete havia insistido em estar lá, com seu tanque de oxigênio. Na noite anterior à abertura, Lucy não conseguia dormir. Ela saiu da cama e foi de carro para a padaria no escuro, entrando com suas novas chaves. O espaço vazio, esperando, pelas multidões do dia seguinte, parecia uma tela em branco, cheio de possibilidades e promessas. Lucy foi para a cozinha e começou a assar. Não porque precisava, mas porque queria. Porque assar sempre foi sua maneira de processar emoções, de marcar momentos importantes. Enquanto trabalhava, ela pensou em sua avó, que a ensinou a assar na antiga cozinha da fazenda, que acreditava que o amor era o ingrediente secreto em qualquer receita, que lhe dissera: um dia, Lucy, pessoas de todo o mundo farão fila para provar seus bolos. A avó tinha razão. Afinal, quando o amanhecer chegou, Lucy tinha 6 bolos perfeitos esfriando em prateleiras, incluindo sua assinatura de maçã com caramelo e especiarias. Ela ouviu a porta da frente abrir e se virou para ver Grayson, ainda em seu pijama e casaco, parecendo preocupado. Eu acordei e você tinha sumido, disse ele, o alívio tomando conta de seu rosto quando ele a viu. Pensei que você pudesse estar aqui. Nervosismo antes da abertura, explicou Lucy. Eu precisava assar. Grayson olhou para os bolos e sorriu. Parece que seus clientes terão um agrado. Eu fiz estes para nós, disse Lucy. Para nossa família. Você, eu, Tommy, tio Pete, para comemorar privadamente antes de abrir ao público. Os olhos de Grayson amoleceram. Você é uma mulher incrível, Lucy Harper. Em breve, Lucy Locke. Lucy Harper Locke. Ela corrigiu com um sorriso. Vou manter os dois. Ainda melhor, concordou Grayson, a puxando para seus braços. O melhor dos 2 mundos. A inauguração superou todas as expectativas. A fila se estendia pela rua, com clientes ansiosos para provar os bolos sobre os quais leram na revista. O tio Pete sentou-se em um lugar de honra perto da janela, comandando a atenção e dizendo a quem quisesse ouvir que ele sabia que Lucy era especial desde o dia em que ela nasceu. Tommy ajudou a atender os clientes, encantando senhoras idosas e adolescentes com seu sorriso fácil. E Grayson ficou ao lado de Lucy, reabastecendo as vitrines e garantindo que ela fizesse pausas para comer e beber água. Ao fechar as portas, todos os bolos tinham sido vendidos e o livro de reservas para pedidos especiais estava cheio para o mês seguinte. Ao trancar a porta atrás do último cliente, Lucy sentiu uma profunda sensação de satisfação e realização. Parabéns, confeiteira, disse Grayson, aproximando-se dela e colocando os braços em sua cintura.
O primeiro dia foi um sucesso, estrondoso. Lucy encostou-se nele, exausta, mas feliz. Nós conseguimos. Você conseguiu, corrigiu Grayson. Eu só ajudei um pouco. Lucy virou-se em seus braços para encará-lo. Somos uma equipe agora, lembra? O que é meu é seu. O que é seu é meu. Falando nisso, disse Grayson, com um brilho travesso nos olhos, tenho um presente de casamento. Para você. Eu ia esperar, mas acho que agora é o momento perfeito. Ele a levou para fora, onde Tommy estava esperando com um envelope. Não me culpe, disse Tommy, entregando-o a Lucy. Foi tudo ideia dele. Dentro do envelope estava a escritura, da fazenda da família Harper, com uma hipoteca marcada como quitada. Os olhos de Lucy se encheram de lágrimas. Grayson, você não pode... Eu posso e eu fiz, disse Grayson firmemente. E antes que você fique chateada, não é um presente. É um investimento no nosso futuro, na família que vamos construir juntos. Lucy olhou da escritura para o rosto de Grayson, não vendo nada além de amor e sinceridade. Nossa família, repetiu ela suavemente. Nossa família, confirmou Grayson, que pode estar crescendo mais cedo do que tarde. Sua mão se moveu para descansar suavemente em sua barriga, e Lucy sorriu, colocando sua mão sobre a dele. Eles ainda não tinham contado a ninguém sobre o bebê. Era muito cedo. O médico havia aconselhado esperar até depois do primeiro trimestre. Mas naquele momento, com a padaria lançada com sucesso e a fazenda segura, o futuro se estendendo brilhante diante deles, Lucy não conseguia imaginar manter sua alegria em segredo por mais tempo. Devemos contar a eles, né? Perguntou ela, olhando para Tommy, que os observava curiosamente. Contar o quê? Exigiu Tommy. Grayson olhou para Lucy, deixando a decisão a cargo dela. Com um aceno de cabeça, ela se virou para seu irmão. Você. Vai ser tio, disse ela simplesmente. De verdade desta vez. O grito de alegria de Tommy ecoou pela Main Street, chamando olhares curiosos de transeuntes. O tio Pete, que estava esperando no carro, abaixou a janela para perguntar sobre toda a comoção. Enquanto Tommy corria para compartilhar a notícia, Grayson puxou Lucy para perto, sua mão ainda protetora, cobrindo sua barriga ainda plana. Você está feliz? E perguntou ele suavemente. Lucy olhou ao redor para a padaria com seu nome, para seu irmão e tio comemorando na calçada e finalmente para Grayson, o homem que havia entrado em sua vida e mudado tudo. Mais feliz do que eu jamais imaginei. Ser possível, respondeu ela sinceramente. Mais tarde naquela noite, enquanto voltavam para a fazenda, que agora era realmente deles, Lucy pensou na jornada que os havia levado até ali. De uma simples fatia de bolo em uma feira de produtores a uma família e um futuro construídos em confiança, respeito e amor. A vida não era perfeita. A saúde do tio Pete sempre seria frágil. A padaria teria seus desafios e aprender a misturar seus mundos diferentes levaria tempo e paciência. Mas eles enfrentariam tudo juntos, um dia de cada vez. Quando entraram na entrada da fazenda, agora banhada pelo luar, Grayson se virou para Lucy com um sorriso. Lar, doce lar, disse ele. Lucy sorriu de volta, pensando na padaria na cidade, na fazenda que havia sido de sua família por gerações, e no homem ao seu lado, que havia se tornado o lar de seu coração. Sim, concordou ela, sua mão encontrando a dele. Finalmente em casa.